Curados para curar, no meu canal no YouTube, Pastor Ederaldo Lima. Olá pessoal, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, sejam bem-vindos, Curados para Curar, neste nosso primeiro programa de 2024, seja muito bem-vindo. Nosso convidado de hoje tem algo muito lindo e forte para dizer para você, é verdade, você não tem noção do poder do Senhor. Deus tem um poder de curar, de transformar, de renovar, de restaurar, de libertar, enfim. Este ano o programa Curados para Curar está cheio de novidades. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. A partir de agora, compartilhe esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, dá um joinha e agora, em nome de Jesus, amém? Lembrando que eu estou gravando na nossa igreja, Família nas Mãos de Cristo, em Piracicaba. Nós temos dois endereços, em São Paulo, tá bom? Nós temos a igreja lá em São Paulo, próximo do Shopping Interlagos. E temos também em Piracicaba, no bairro Sol Nascente. Quer maiores informações? Aí embaixo tem um número do WhatsApp. Entre em contato neste número e fala, eu quero o endereço da igreja de Piracicaba, eu moro na região de São Paulo. Enfim, quem sabe nós vamos nos encontrar em uma das duas. Amém? Eu quero fazer uma leitura para você que está em Salmos 1, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. O que tem te dado o maior prazer ultimamente? Talvez o que tem te dado muito prazer é o que pode machucar você, é o que pode destruir você. Preste atenção, Deus tem algo grande e poderoso para a sua vida. Busque o seu prazer e uma alegria no Evangelho, na palavra do Senhor, porque ela foi que me curou. É esta palavra que curou o nosso convidado que você vai conhecer daqui a pouquinho. Então, se nós conseguimos, você também vai conseguir. Cuidado com as pessoas com quem você está andando. Pode parecer que não, mas as pessoas e o ambiente que nós convivemos, que nós andamos, tem tudo a ver para a nossa vida, para ser construído algo bom de Deus ou para nos destruir. Fica a dica, ok? Então não esquece disso. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Mi Place, é isso mesmo, Mi Place em Piracicaba. Se você quer comprar o seu celular, se você quer e você está com o nome negativado, pois é, a Mi Place ela aprova até para negativados, é verdade, 90% de chance de ser aprovado. Está aqui o número da Mi Place em Piracicaba, você vai entrar em contato, fala que você assistiu no programa Curados para Curar e você pode parcelar o seu celular mesmo sem cartão de crédito, é isso mesmo, você faz no boleto. Vai lá, entre em contato agora com a Mi Place. Eu quero agradecer e mandar um beijão para Jaqueline, minha abençoada, muito obrigado. Quero também agradecer a Original Art. A Original Art é a que cuida das nossas artes, a que faz a arte da capa aí que você viu, da propaganda, que fez o logotipo do nosso ministério. Pois é, você tem um projeto? Pois tire da sua gaveta e entre em contato agora com a Original Art. Eles vão te ajudar em tudo que você precisa e muito mais. Fala que você assistiu aqui no Curados para Curar também, tá bom? Original Art. Um beijo, Tati, um beijo a todos da Original Art. E é claro, não posso deixar de agradecer também a Rafaela Melo. É isso mesmo, Rafaela, um beijo para você, sua linda. Você está precisando de seguro? Seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida? Pois é, tá aí o telefone, entra agora em contato com a Rafaela. Olha, uma equipe de primeira para te atender e te dar todo o suporte e tirar todas as dúvidas que você tem. Afinal de contas, precisamos assegurar o nosso carro, a nossa casa, seguro de vida, é isso mesmo. Entra agora em contato, procura a Rafaela, fala que você assistiu aqui no programa Curados para Curar e a Rafaela vai te ensinar e te explicar tudo que precisa, em nome de Jesus, amém? E também eu não posso deixar de agradecer a Brinks Talento, é isso mesmo, Brinks Talento cuida do meu visual, é isso mesmo, na cidade de Piracicaba. Você que mora em Piracicaba, vai lá, procura o Henrique, fala que você assistiu no programa Curados para Curar, o pastor Ederaldo Lima. Olha aí, cuida do meu visual, preciso passar lá, né?
para dar mais uma ajustadinha. Vai lá, Brinques Talento, corta cabelo de criança, masculino, faz uns desenhos, umas pinturas, pigmentação, coisas incríveis para você, homem, que quer ficar cada vez mais elegante, mais bonito. É verdade, amém? Entre em contato agora, está aqui o número, telefone do Brinques Talento. E agradecendo também a Polipets, é isso. A Polipets está em um novo endereço, um ambiente novo preparado para atender o seu pet, com muito amor e carinho. Trabalhamos com agendamento de horários, com pacotes que incluem banho e tosa padrão, tosa higiênica, dentre outros serviços. Polipets está localizado na rua Cassiano Gabus Mendes, 194, no bairro Alvorada, com atendimento de segunda a sábado, das 8h30 às 18 horas. Corre e agende já o horário do seu pet. Número Polipets, e pode falar que você assistiu aqui no Curados para Curar, ok? E num calor desse, o que precisa num calor? Quando você está no quarto, na sala da sua casa, no seu estabelecimento, o que precisa? Ar-condicionado. Pois é, a BCP é a melhor equipe de Piracicaba e região para instalar o seu ar. Você comprou o ar-condicionado? Comprou. E agora, quem vai instalar? A BCP, é claro. Você está vendo aí algumas fotos do trabalho dos meninos e tem um número do WhatsApp deles. Entre em contato agora e fala: eu assisti no programa Curados para Curar, que vocês são os melhores da cidade, eu quero que instale o meu ar-condicionado, porque eu não estou aguentando de calor. Entre agora em contato com a BCP. Um grande abraço, Jefferson, Fábio, Deus abençoe, obrigado por essa grande parceria. BCP, melhor do ar-condicionado, instalação e higienização. Entre agora em contato com eles, amém? Muito bem, vamos agora beber uma aguinha? Corre, toma uma aguinha, respira, porque o que você vai ouvir agora, eu tenho certeza, vai falar muito com você. Vem comigo! Uou! Uau! Depois de todos os agradecimentos de tudo, é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês, nesse primeiro programa de 2024, Curados para Curar, meu convidado. Seja bem-vindo, meu convidado, Henrique Melo. As palmas! Oh, glória! Deus seja louvado. Tudo bem? Tudo bom, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Que Deus possa falar conosco e também edificar quem está vendo essa mensagem, esse vídeo. Que chegue no coração de cada um aí, tá bom? Muito bem, é uma honra para nós, Henrique, poder receber você aqui no primeiro programa, Curados para Curar 2024. E agora eu quero saber de você o seguinte: como foi a sua infância, Henrique? Você sempre foi da cidade de Piracicaba? De onde que você é? Onde você nasceu? Então, pastor, na verdade eu nasci, hoje é conhecida como Maracanã. Maracanã? Mas quando eu nasci, naquela época era conhecido como Favela do Sapo, né? É nada. É, Favela do Sapo, porque a favela em si, ela já é uma descrição forte, né? Então a gente já consegue ter uma boa noção do que era aquele momento, vilinhas, barraquinhos, né? E ela era muito conhecida por ser Vila do Sapo, porque esse bairro, ele fica na rua do rio Piracicamirim. Então, conforme chovia, ou até mesmo pelo local, é um lugar assim, que manifestava muito sapo, né? Perto do rio, muito perto do rio, na verdade, de frente com o rio. Então, eu sou, na minha nacionalidade, sou realmente assim de Piracicaba, mas eu fui nascido, a minha infância ali, minha criação começou na Favela do Sapo, hoje conhecido como bairro Maracanã. Bairro Maracanã. E como que foi a infância do Henrique? Me conta. Como que você lembra da sua infância, quando você era pequeno? Porque nós sabemos que Deus, ele tem um poder grande de transformação. Todo mundo hoje vai conhecer o que Deus fez na sua vida. Mas sua infância, foi uma infância fácil, difícil? Como é que foi? Pastor, nessa época, né, nascido nesse bairro Maracanã, né,
Ali eu convivi ali no máximo ali até meus 3 anos aproximadamente. Ali nós morávamos eu, minha mãe, né? A minha avó, né? Que na época ela fazia parte desse mundo, né? Qual a gente estamos hoje. E ali tudo onde começou, né? Então ali minha mãe teve eu ali nos seus 17 anos, né? 17 para 18 anos, foi quando eu vim para esse planeta que Deus nos abençoou, que é a Terra. E onde tudo começou foi ali, né? Eu tenho recordações assim da minha mente, né? Por mais que a gente fale que é 3 anos de idade, mas eu consigo assim ter memórias assim da minha avó, né? No quarto ali, né? Eu consigo ter, às vezes a pessoa fala, mas como? Eu falo, tenho, né? Tem, né? Tenho sim. Então eu lembro que ali a gente montava nos cavalos, na época onde tiravam fotos, mas eles pintavam o cavalo como se fosse de zebra, né? Branco Pintava e preto. o cavalo? Pintavam os cavalos em formato Mas branco era e preto. cavalo mesmo, aqueles pônei? Não, é um burrinho, tipo um burrinho, né? Um né? burrinho, né? Uma coisa Que mais legal. simples, né? Aham. Mas assim, uma infância, por mais que a gente seja jovem, né? Na verdade, criança mesmo, ali havia uma dificuldade, né? Ali havia sérios problemas familiares devido à minha avó, assim, mais relatos, né? Porque faz parte da história. Minha avó, ela gostava assim, tinha um vício da bebida, né? Então ali minha mãe começou bastante dificuldade ali já até para minha mãe, né? Então naquela época, nós estamos falando aí de 34 anos atrás aproximadamente, que é a minha idade de hoje. Se a gente vinha imaginar minha mãe ali com 17, 18 anos, comigo, criança, morando numa favelinha, né? Que era conhecida. Sim. A minha avó, na época, era o padrasto da minha mãe também, né? E assim, uma vida muito precária, né? Já pelo próprio nome da favela, já a gente consegue identificar, né? A dificuldade. Então, assim, eu já começo a imaginar a minha mãe nas dificuldades dela, né? A minha avó, com certeza, repreendia. Eu tenho muita certeza que uma recordação muito difícil para minha mãe devido às bebidas alcoólicas. Isso, na época, foi com próprios testemunhos da minha mãe, né? Que minha avó era muito encrenqueira depois que bebia, então era bem complicada, né? E ali, então, minha mãe passou por várias situações, né? De desaforo, né? Vamos usar essa palavra hoje. Nesse período, quando você tinha essa idade, sua avó quando bebia e tudo, teve alguma imagem, alguma cena, algum acontecimento nesse período que até hoje você lembra, que marcou para você nesse período? As memórias que eu tenho nesse período, que eu costumo falar que são até meus 3 anos, que as pessoas desacreditam, mas são verídicos. Na época eu tinha bastante furúnculo, né? É engraçado a gente falar, né? A gente falava que era sangue sujo, né? Mas eu lembro da minha avó, que é a única lembrança assim, que eu tenho real dela, estourando meus furúnculos no quarto ali, né? Uma casa de 2 cômodos. Também tenho lembrança nessa época que a gente tinha aquelas arminhas de espoleta, né? Talvez hoje os mais jovens não vão saber o que é, né? Então eu tenho lembrança desse burrinho pintadinho. Também tenho lembrança do corredor, como que era uma vilinha, né? Que ali ficava, quando chovia, tinha uns matinhos ali ficava uma ranzinha, então toda vez que eu passava eu mexia com esse bichinho. E assim eu tenho vagas lembranças de brincando na rua de Cascalho, né? Porque como que era na frente do rio, então eu sempre brincava muito próximo do rio. Nossa brincadeira sempre envolvia, né? Assim, brincadeira de fingir que está pescando. Isso eu tenho uma memória muito viva sobre isso. Por mais incrível que pareça, até aproximadamente aí dos meus 3 anos de idade, isso é muito vivo na minha memória. E como que foi a sua adolescência? Aí você foi crescendo, depois dos 10 anos, me conta. Na verdade, assim, pastor, com 3 anos, o motivo da qual foi nossa mudança dali foi que o padrasto da minha mãe, na época, veio a fatalidade, eu vou usar esse termo, ele acabou assassinando ali minha avó, tá? Então, ali com os 3 anos, minha mãe teve um trauma ali, né, de ver aquela situação ao vivo, né, que foi praticamente na frente ali de todo mundo. Então, a partir dali, minha mãe teve que tomar uma decisão, teve que mudar, né, até por causa da situação. Então, ali começou também uma parte muito difícil da minha vida, que eu costumo falar que foi da minha mãe cuidar de mim. E também nessa época, a minha avó teve uma filha, né, a Kelly, que é a minha tia, que ela tem a mesma idade que eu. Então minha mãe, a partir dali, ela teve que começar a cuidar de mim.
e da minha irmã, da minha tia, que é a irmã da minha mãe, que é aquela que tem a mesma idade minha. Então ali, próximo dos seus 21, 22 anos, minha mãe teve que tomar uma dura decisão de seguir a vida sozinha, porque minha mãe também nunca teve pai, de começar esse processo, né, após a perca da minha avó, da mãe dela, esse cuidar de mim. Então, a partir dali, desse momento, a gente foi morar no bairro Nova América, né, onde começou aí a minha... Dos 3 anos em diante, foi num outro bairro, devido a esse trauma aí, que eu falo que, na verdade, quem levou mais foi a minha mãe, mas ali também rompeu algo familiar, né? Que foi a perca da minha avó. Então, a partir dali, a gente foi morar no bairro Nova América. Aí é onde que eu começo a ter outras recordações, porque também eram vilinhas, uma vida muito, muito precária. Então, a gente morava também em vilinhas, sempre em 2 cômodos. E aí eu começo a ter algumas lembranças de crianças, né? Na época eu soltava pipinha com papel de bala, porque a minha mãe não tinha dinheiro para comprar o material, vamos dizer assim, né? Os pipas da vida, né? Criança, principalmente menino, gostava muito dessa parte, né? E aí, como eu não tinha condições ali, minha mãe não tinha, na verdade, eu lembro muito, assim, recordo muito bem da gente, do meu caso ali, tá soltando pipinhas de papel de bala. Então, quando eu achava aqueles papel de bala sonho de valsa, que era o papel, uma embalagem maior, ali eu havia muita felicidade. E daí, nesse caso, aí eu brincava muito assim com linha de costurar, né? Porque é o que havia ali, mais fácil. Era a sua diversão para a época? Era a minha diversão da época, na dificuldade, porque em questão financeira, minha mãe muito jovem ainda, não havia condições de algo ainda melhor, né? Vamos dizer assim. Entendi. Então aí começou a minha infância. E aí, quando começa a sua infância, eu percebi que eu digo porque alguém pode estar nos assistindo agora e passando por isso, ou está passando por isso, ou também passou e não sabe o que fazer. E eu percebi, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que muitos também que estão nos assistindo têm essa falta. Que eu percebi que você não falou do pai. Seu pai não estava presente? Como é que... Então, pastor, na verdade... Você falou da sua mãe, né? Nova e tal, e o pai? Exatamente, só para as pessoas pastor. saberem. Em questão de pai, esse tema Curados para Curar, né, que o pastor qual nos traz, é um tema muito edificante, né, que vai direto na cura da alma. Realmente eu nunca tive pai. Na verdade, tinha um homem, que eu vou começar citando dessa maneira, depois o pessoal que está assistindo vai conseguir entender. O nome dele era Tião. Esse homem, ele sempre foi o meu pai, né? Então minha mãe sempre me apresentou ele como pai. Ele fazia visitas esporadicamente, né? Então eu tenho recordações de ir na casa na época na casa da minha avó, né? Pai desse Tião. E até, assim, para ser mais sincero, ele era meu pai, mas ele não nos ajudava, né? Ele era um pai... Sabe quando a pessoa fala assim, você tem um pai, mas era um pai muito ausente, essa que é a palavra correta. Então eu convivi nessa parte aí, eu costumo falar aí até os 13 anos. Até os 13 anos, só que daí muita coisa aconteceu no meio desse termo, mas até os 13 anos eu tive esse pai que chamava Tião, né? Aí a partir daí começou um outro processo na minha vida, uma dificuldade também muito complicada, a qual, como ainda nessa época a gente já estava morando ainda no Nova América, mas a gente já tinha ido, voltado, então já era uma outra residência, porque a nossa dificuldade era tão grande, pastor, que nós mudávamos de residência no mínimo 3 vezes ao ano. Nossa. Porque como minha mãe passava uma dificuldade muito enorme, então ela nunca conseguia manter os aluguéis. Então, de alguma forma, a gente sempre era despejado. Então, durante o ano, a gente sempre estava mudando de 3 a 4 vezes ali, um exemplo para o pessoal poder entender, porque minha mãe nunca conseguia cumprir, né, com aquela despesa devido a ela ser sozinha. Então, a minha infância estava muito relacionada a isso daí. Nessa época aí, nesse intervalo até eu ter esse meu pai, até os 13 anos, minha mãe
ela teve minha irmã, né? Então eu fui morar com o pai da minha irmã, onde também foi uma época muito complicada para mim, né? Minha irmã ali, nós temos hoje uma diferença aí próxima de 7 anos de idade. Então eu posso falar para o pastor que com 7 anos de idade minha irmã veio ao mundo através do pai dela, né? Que na época era meu padrasto, aonde eu também tive muitas lembranças ruins, né? Então eu lembro assim dele brigando muito com a minha mãe, ao ponto de jogar tudo no chão, né? Prato, garfo, fica de barulho, Brigas aquela feias briga mesmo, pesada, uma briga né? pesada. Sim, sim. Na época, hoje eu acho que ele se arrepende, né? Eu tenho certeza disso, porque hoje eu ainda tenho um contato muito difícil, mas às vezes a gente se encontra por aí, vamos dizer assim, né? Hoje maduro que eu estou. E ali ele também teve um período difícil, porque eu acredito que pela imaturidade também dele, né? Vou usar esse termo, pela falta de sensibilidade, ele acabava judiando de mim de algumas maneiras, ao ponto, vou dar um exemplo só para o pessoal poder entender. Então imagine ali uma criança, né, de 7, 8 anos, que é a idade ali, ele saía trabalhar e ele desligava toda a TV para mim não gastar nem com energia, para mim não poder assistir televisão. Na época eu não entendia, né? Eu achava que era problema da TV, aí hoje vem tudo a memória, como era desligado, né? Então teve esse período. Ele judiava de você? Ele acabava judiando de mim. Na verdade, eu posso falar assim que naquela época ele não gostava muito de mim. Eu levo isso, né? Hoje eu sei que ele se arrepende, não é uma mágoa. Já foi um dia, mas hoje não é, porque eu sei quem eu me tornei. E tenho certeza que Deus cobra, né? Quando a gente faz algo errado. Então acho que hoje ele olha assim e fala, nossa, por quê? Então isso também faz parte da vida, né? Os erros, os acertos, mas eu levei isso assim comigo uma boa parte, assim, que foi um dos motivos o qual minha mãe veio a separar dele, né? Da forma que ele me tratava, foi o motivo do qual minha mãe veio a desligar a relação, no caso, que é o pai da minha irmã. Então a sua relação praticamente de convivência foi com a sua mãe? Eu sempre considerei minha mãe e meu pai, né? Incrível que pareça, né? Foi uma criação muito difícil. Nossa criação foi tão difícil, pastor, que eu não tinha coragem de pedir R$1 para minha mãe. É mesmo? Nunca tive coragem de pedir R$1 para minha mãe. Porque você já tinha consciência da dificuldade financeira? Sim, eu fui criando uma maturidade devido à consequência que minha mãe ela teve que começar a ser muito realista comigo, né? Sim. Porque o que as crianças tinham eu nunca podia ter. Então minha mãe já começava a sempre mostrar para mim, tentar ali mostrar para mim o porquê, né? Então nós passamos muita dificuldade, conforme eu falei para o pastor, mudar de 3, 4 residências ao ano. Nesse intervalo, só para o pastor ter uma ideia aí de como foi, teve 2 períodos que eu tive que morar com 2 tias minhas. Lá atrás, logo quando eu nasci, teve tias minhas que pediu para minha mãe me ser doado para elas por causa das condições financeiras. Adotar você, né? Uma forma de adotar pelas dificuldades. Patrícia, só dando um exemplo, né? Patrícia não vai conseguir criar olha só a situação, né? Aquela situação, então eu já imagino o trauma também que a minha mãe veio levando desde aquela época, né? E nesse período eu mudei em 2 residências. Uma vez eu fui morar lá na favela, em Americana, com uma tia minha. Eu me recordo que nesse período ainda de 8 anos de idade, pequeno, eu fui morar nessa favela da casa da minha tia lá em Americana. Só que lá minha tia também, ela era aproximadamente 8 filhos. Então imagine uma favela lá em Americana com 8 crianças também, né? Porque é escadinha, né? Que a gente fala que é escadinha, né? Um filho atrás do outro. E ali também uma dificuldade muito grande, barraco, pastor. Estrada de terra, até pior do que onde eu morava, porque é uma favela maior, uma favela maior de Americana, concentração, muito perigo. E nessas dificuldades eu tenho assim na minha recordação muito real, né? Só de estar falando aqui com o pastor, vem tudo a imagem, né? A gente sabe como que é. De ali, pastor, uma dificuldade muito grande, eu por estar na casa da minha tia. Eu lembro que eu saía com os meus primos, pedir alimento nas residências. Eu lembro que ali eu olhava carros, lá em Americana, estou falando, né? Isso com qual idade? Com 8 anos de idade, pastor. 8 anos de idade, você já olhava carro? Com 8 anos de idade, pastor. Eu olhava carro. Para ajudar no recurso de casa. Para ajudar, no caso, no recurso da casa da minha tia, né? Porque tia, como eu estava morando lá, muitos filhos,
sempre, todos crianças, né? Eu tô falando isso dos meus primos, eles têm da minha idade para baixo, né? Só um que é mais velho, só pra gente ter uma ideia. Então, enquanto eu tinha 8, tinha primo meu de 7, 6 ali junto. Meu Deus. E um de 10, né? Que é o mais velho, né? E ali, olhando o carro, pedindo alimento nas residências. Ali a gente vinha até Piracicaba na época, até mesmo em Americana, em dias de finados, pastor. A gente vinha vender vela, me recordo como se fosse hoje. Eu vinha vender vela, né? Naquela época lá, como que pode ser, né? Ajudava as pessoas a levarem flores para ganhar moedas, viu, pastor? Porque na época a gente sabe que o valor, em valor mesmo, era muito baixo. Então era a troco mesmo de moeda. Eu levava as flores, então chegava ali uma senhora, estou dando um exemplo, parava com seu veículo, ali a gente observava que ela estava com flores para levar no túmulo ali de finados. Então eu me dispunha ali, eu com os meus primos, de pegar essas flores, essas rosas em geral, e levar até o túmulo do parentesco daquela pessoa em troca de moedas. Então assim, foi uma vida muito complicada, né, pastor? Dessa vida que você viveu, teve algum momento que foi de alegria? Mesmo diante de tudo isso, você fala, cara, então, na foi verdade, bom, pastor, eu me lembro, foi gostoso, ou te trouxe alegria, ou não? Na verdade, mesmo com essas dificuldades, eu era feliz. Porque eu não era o único, né? Quando eu estava com os meus primos ali, por mais que a gente tinha essa responsabilidade que era solicitada ali pela minha tia e pelo meu tio, pela necessidade, mas havia uma alegria, porque a gente era criança, né? Então eu me recordo como hoje, eu comprando meu primeiro chinelo Havaianas, aquele branco, que a solinha, onde a gente pisa ali, a sola é branco e as cordas de cima ali é azulzinha, com a bordinha azulzinha, era R$1,99. Eu me recordo como se fosse hoje. Então, e quando a gente voltava com os dinheirinhos, pouco que fosse, ou com alimento, havia alegria de um dia bem aproveitado. E da mesma forma eu estava com meus primos, né? Então, assim, havia alegria. Não vou mentir pro pastor. Claro que a gente sabia da situação, mas ainda havia uma certa inocência por trás, né? A gente é criança e a gente não tinha, assim, ainda uma projeção da vida, né? A gente sabia que estava passando aquilo, mas ainda a gente não conseguia visualizar para frente, né? Profetizar hoje, como que a gente, né? Não tinha essa direção, mas havia, de certa forma, uma alegria. Havia uma tristeza, a tristeza, pastor, eu sempre levei isso que havia ali no coração da minha mãe, né? Sim. Pela situação, o filho dela, né? Porque eu criança, eu vivia cada dia, né? Então o que eu acordava era o que Deus me preparava. Não havia uma programação exata para o dia de amanhã, mas eu sabia que eu estar longe da minha mãe trazia uma certa tristeza para ela. A dificuldade, né, trazia, que hoje, depois disso eu vim entender um pouco mais para frente, né? Essa falta, né, do filho para a mãe, coisa e tal. Eu consegui visualizar isso um pouquinho mais para frente, mas ali, de certa maneira, eu era feliz, porque eu vivia de cada dia como se fosse hoje, e a gente costuma falar que é muito bom ser criança, né? Então, diante de toda a dificuldade, não havia murmuração, acho que essa que é a palavra certa. Eu vivia. Então o que Deus preparava para mim é o que eu vivia. Eu lembro que chovia muito naquela época em Americana, né? Que eu fiquei um período lá. E a gente brincava na chuva na época. Então assim, havia tristeza, havia um cenário precário, sim. Mas eu não tinha uma visão de um adulto, né? De olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Eu só conseguia ver o meu dia a dia. Então, nesse período você sentia falta da parte paterna, do pai? Na verdade, Você nem... minha mãe sempre tentou suprir, né? Então, eu sempre tentei de alguma forma, quando eu comecei a entender mais sobre isso, pastor, não levar tristeza para minha mãe. Então eu sempre... A verdade é a seguinte, pastor, eu sempre disfarcei que não sentia uma falta. Demorou para mim entender que eu sentia. Porque eu comecei a criar um cenário na minha cabeça de tudo que as pessoas que vinham em relação a isso, a palavra certa eu disfarçava. Não faz falta. Não, minha mãe... E demorou também, sabe? Demorou assim para preencher, né? Esse espacinho, porque depois a gente começa a entender, né? Porque
Depois eu vim morar, vamos então, já que nós estamos nesse assunto, depois eu me mudei de lá, em torno dos meus 8 anos, eu vim morar de novo para Piracicaba. Eu também sempre mudei muito de escola, né, pastor? Porque como eu sempre mudava de residência, Sim. então cada ano eu mudava 2, 3 vezes, né? E chegou até o momento, pastor, que nem o pessoal que está nos assistindo, né? O pastor me chamou como Henrique, mas meu nome na verdade é Stefan Henrique Melo. E como naquela época havia muito bullying, né? Mas não era bullying, né? Bullying é atualizado hoje, né? Mas como eu sempre mudava de escola, eu tinha muita dificuldade com isso. Porque como as pessoas perguntavam meu nome, e eu tentava decifrar meu nome, ele é um pouco complicado, né? Stefan Henrique. Nossa, Stefan Henrique. Então, quando eu mudava de escola, as professoras tinham um pouco de dificuldade até se adaptar. Sim. Então, sempre que eu mudava de escola, ou era Stephanie, Stefânia, porque é sempre associado, esse nome é mais o feminino, né? Entendi. Então, sempre havia ali uma certa zoeira, que é o modo de falar. E o que você sentia quando acontecia isso? Eu também disfarçava, né? Eu sempre usei esse termo de disfarçar. Você sempre conseguiu disfarçar? Eu sempre disfarçava, porque a gente sabe que antigamente, quanto mais bravo você ficava, mais o pessoal zoava na escola, né? Que esse era o tema, né? Zoar, né? Então eu sempre tentei assim disfarçar, né? Então eu ficava bravo. Então sempre que havia ali uma mudança de escola, uma própria professora que era substituta na época, eu já estava preparado para errar o meu nome. Então eu já estava um passo à frente, né? Então eu sabia o que ia acontecer, então eu me preparava ali, né? Tentava fazer um pulso firme. Mas por dentro eu ficava triste porque eu perdia a minha identidade, porque todo momento estava mudando. Entendi. Então quando eu ia criar uma amizade numa escola, não havia mais, eu estava me mudando, e nem sempre era o que eu queria, mas sim a necessidade da minha mãe. E ela sabia disso de alguma maneira, como que eu ia mudar, né? Então sempre ela também veio trazendo isso dentro dela, né? Nossa, mais uma vez. Até que chegou um momento que, no meu torno dos meus 9 anos para 10 anos, minha mãe foi mudada aí no bairro, lá no Vila Industrial, perto do Mar de Dine, próximo do Bosque do Lenheiro. E ali eu não aguentava mais mudar de escola, pastor. Eu já estava no meu limite ali, emocional mesmo como criança. Aí eu falei para minha mãe que eu não ia mudar, porque... E aí eu vim morar na casa da minha tia aqui na Alvorada, né? Com minha tia e meu tio, e ali para mim poder criar uma raiz aqui na escola do Eduir na Alvorada, né? Porque eu não suportava mais essa mudança, né? Então ali começou também uma outra época um pouco melhor, mas ainda muito difícil. Essa época aí, pastor, também havia muita dificuldade na vida do meu tio, com a minha tia. Ali morava o meu primo e minhas 2 primas. Uma casa de 3 cômodos, né? Então uma sala virou quarto. Nessa sala que virou quarto dormia as minhas 2 primas. E no quarto da minha tia com meu tio, eu lembro que eu dormia no chão ali num colchãozinho, né? E uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande. Eu tenho uma recordação muito grande, se a minha tia estiver ouvindo, não fique triste, porque vai edificar, tá? São coisas que passam, experiências da vida, eu lembro, pastor, que nosso café da manhã, naquela época passava o padeiro na rua, né? Padeiro. E então eles sempre tentavam comprar o pão ali, né? Na parte noturna, porque a gente estudava na parte da manhã, eu e meu primo, a gente também tem a mesma idade, né? E eu lembro que o nosso café da manhã não era pão com margarina. Não? Não. Era o quê? Não tinha condições de comprar margarina, então eu lembro até hoje, eu fingi que eu fingia que eu não via, né? Porque eu sei que não era o objetivo, mas é o que tinha, né? Então eu sempre tentei ser muito consciente do que as pessoas estavam tentando fazer para mim, porque ali na verdade eu estava morando com a minha tia, ela estava me ajudando, então eu não queria de forma alguma constranger as pessoas, né? Mas eu lembro que de vez de ser o pãozinho com a manteiga, ela passava óleo no pão e ela fritava na frigideira. Então quando nós íamos comer, parecia manteiga, mas na verdade era o óleo que... Então, parecia manteiga derretida. Parecia manteiga derretida. Tá vendo aí? Você está se identificando com essa história, com esse bate-papo? Será que você tem passado por situações também simples na sua casa, sua família? Quero te dizer uma coisa.
Assim como Deus tem sido na vida do Henrique, você vai saber já já tudo como que mudou, vai mudar na tua vida. Acredita, existe um Deus poderoso que nesse momento Ele está aí ao seu lado. Você não está só e você não está assistindo este programa por acaso. Este programa não está no ar por acaso. Não é para a nossa igreja Família nas Mãos de Cristo se exibir, pastor Ederaldo Lima se exibir. Não. É para levar uma edificação para você na sua casa. Então, isso é só o começo. Isso é só o começo. Então se inscreve no canal, dá uma olhadinha, clica nesse botão aí, ó, inscreva-se, dá um joinha e compartilha para o máximo de pessoas, porque muitos que você conhece precisam ouvir esse bate-papo, certo? Henrique, aí 10, que aí vai aqueles 10, 15 anos, como foi? Primeiros trabalhos, e aí? Aí você cuidava de carro, e aí, como é que foi seus 10 anos, 15 anos, como é que foi? Isso, pastor. Aí, esse período aí foi próximo até os... Costumo falar ali entre os 9, 10, 11 anos, né? Eu vivi com a minha tia ali um bom período, né? A minha tia, ela ia trabalhar e a obrigação de limpar a casa era minha e do meu primo, né? É mesmo? Muitas das vezes, pastor, eu tinha que fazer o serviço dele, porque ele, como filho, não queria. Entendi. Só que eu, como eu precisava daquilo, muitas das vezes eu fazia o serviço dele na casa da minha tia. E nesse período, desculpa, só para o pessoal entender, nesse período sua mãe estava onde? Nesse período minha mãe estava morando lá no Vila Industrial ainda, certo? E ela fazia visita para mim, ou eu fazia visita para ela, né? Olha que situação. E lá no Vila Industrial ainda era um bairro mais novo, bem mais novo que o Sol Nascente, então também era cascalho, mas um bairro assim, em começo, um bairro bem difícil, tá? Minha mãe vinha fazer visita e eu lembro assim das dificuldades ainda dela, pastor. Eu me lembro como meu primo, ele tinha a mãe dele, que é minha tia, né? E meu tio, eu lembro que naquela época lá eu sempre gostei muito de soltar pipa e jogar bola. Isso daí era a minha maior diversão, que eu sempre gostei. Costumo falar que eu gosto até hoje, né? E ali meu tio, com essa condição um pouquinho melhor, então ele comprava algumas coisas melhores pro meu primo, que faz parte, glória a Deus, amém, né? Então ali eu lembro que existia na época ali linhas de pipa, ou pipas mesmo, vou dar um exemplo, havia um carretel na época, que era R$3, eu me lembro como se fosse hoje, 500 jardas, né, que é 500 metros. Então minha mãe vinha, ela nunca conseguia comprar, então ela comprava de R$1, que era de 100 metros. E ali eu, até pedi, ali naquela época, ali, por causa do meu primo, ali daquela situação, eu ficava triste porque eu queria algo igual dele, não podia, algo simples. Hoje a gente consegue entender. E ali eu também sentia que eu até entristecia minha mãe, só que não estava no alcance dela ainda, por incrível que pareça. E aí as coisas começaram a tomar um pouco mais de proporção e ela entendeu que eu precisava ficar mais um pouco desse lado. A vida dela começou, vamos dizer assim, melhorar um pouco mais. Minha mãe, nessa época, ela arrumou um trabalho de enfermeira nos plantadores de cana, graças a Deus. Deus abriu essa porta para ela. E aí, quando a condição melhorou um pouquinho, então quando eu tinha meus 10 a 11 anos, a gente veio morar no Alto da Pompeia. Eu parei de mudar, tá? Mas como eu já estava um pouquinho maior, já tinha fixado na escola Eduir e estava meio próximo, aí eu comecei já a aceitar um pouco mais, porque eu já conseguia me impor, né? Como um pré-adolescente, aí a gente já não é mais zombado, né? A gente já começa a se impor, né? Achando que é homem, vai, pastor? Essa é a palavra certa, né? E como que foi essa adolescência? Foi difícil? Aí eu lembro que a gente veio morar nesse Alto da Pompeia, aí começou uma outra parte complicada na nossa vida, sabe, pastor? Uma vida muito difícil, onde uma das minhas tias, a Ti, né? A gente chamava ela de Ti, ela tinha um grande problema sério de pulmão, sabe? E então minha tia começou a precisar usar aqueles oxigênios de ar, sabe, aqueles tubos de ar. Sei. Pastor, eu me recordo como se fosse hoje, era um absurdo o valor daqueles aparelhos. Então todos os parentes, né, da minha mãe faziam de alguma forma uma vaquinha para comprar. E aí a minha tia, ela foi muito próxima de mim, essa tia minha, onde tem o meu primo também, o Clemerson. Eles vieram morar com nós, aqui no Alto da Pompeia. Eu tinha 10 anos já, 10 para os 11 anos, quarta, quinta série, tá? Só para a gente ter uma ideia aí.
E ali então a gente começou a morar todos juntos. Nessa época minha mãe trabalhava de madrugada para poder olhar minha tia de manhã, e minha tia com oxigênio. Uma vida muito difícil ver minha tia ali. E meu primo também veio morar conosco. Meu primo, ele tem 4 anos mais velho que eu, então se eu tinha entre meus 10 e 11 anos, ele tinha ali seus 14, 15 anos, né? E ali minha tia veio falecer na frente do meu primo. Eu lembro que nesse dia, minha tia, ela começou a andar de cadeira de roda, porque ela não tinha mais força, usando esses oxigênios. E nós tinha muito amor ali, né? De qualquer maneira. E eu lembro que o dia que ela estava melhor, tinha uma festa junina na Rua 6, aqui na Alvorada 1. E eu pedi para minha mãe: mãe, eu posso ir? Minha mãe não queria deixar eu ir. E minha tia, esse dia, ela estava tão boa que ela não estava usando nem o oxigênio e nem a cadeira de roda. Olha como que é a situação. E ela falou para minha mãe: não, deixa ele ir, deixa o menino se divertir. E aí a minha volta estava a ambulância ali, né? Às vezes eu vou ficar um pouco emocionado, porque a história Fique tranquilo. A história, ela é real, né? Então E ali, quando eu voltei e vi aquela ambulância, eu já sabia da notícia. Da tia. Da minha tia. Então ali minha tia veio falecer conosco, né? Na residência ali. Eu não vi, minha mãe não deixou eu ver. Então ali, depois disso, nós também tivemos que mudar daquela residência. Minha tia, ela faleceu na frente do meu primo, né? O filho dela. Então ali, a partir dali, a gente se mudou. Só que nesse período... Como foi tudo isso para você? Aquela ambulância, então, quando você chegou, daí estava bastante gente em casa. Depois eu consegui entender o agir de Deus, né? Que não era para mim ver mesmo. Foi um momento muito difícil, né? Na verdade, assim, ver o meu primo, né? Porque meu primo, ele viu a situação, né? Foi na frente dele e foi uma morte muito sangrenta. Porque estourou, né? Foi de dentro para fora. Então, só para nós ter uma ilustração aí também. Então, para ele foi um trauma muito grande. Eu ver os gritos dele, é algo que fica na mente, né? Você lembra dos gritos? Lembra, ele saía correndo na rua, né? Gritando. Que ele viu. Ele viu, né? Ele dormia com ela no mesmo quarto, né? E eu, no caso, dividia ali. Quer dizer, ali, foi no mesmo dia que ela falou: deixa o menino brincar. Foi no dia que ela... as últimas frases que você ouviu. Na verdade, foi a última frase, e foi o dia que eu tenho na memória viva dela bem, porque aquele dia ela não precisou usar o cilindro e ela estava andando. Então Deus permitiu ainda para ela um último dia, assim, antes do acontecido, de uma vida saudável. Deus permite, né, algumas situações, e Deus permitiu isso, e depois dali, de novo, a gente teve que se mudar, né? Porque ficou aquela casa, ela não havia mais condições. Eu percebi que você se emocionou muito nesse momento. O que ela representava para você? Que você se emocionou muito? Quais são as marcas que ela deixou para você? A vida dos meus primos, tanto da americana, como eu já falei, do meu primo, qual nossa tia passava o óleo na frigideira, desse meu primo Clemerson, da minha tia Kelly, que tem a mesma idade que eu, que minha mãe teve que cuidar um período ela teve que morar com uma moça, porque minha mãe também não teve condições de cuidar dela. Sempre foi muito difícil. Então, a gente sempre foi próximo, porque nós sabemos da história de um do outro. Sim. Então é algo que sempre um sofreu pelo outro. Sim. Sabe? Foi algo assim, que é vivo, né? Sim. É algo vivo, né, dentro de nós, né? Então, essa tia, ela tinha muito amor, como todas as outras tias tinham. Sim. Então, assim, a dificuldade, pastor, a vida do pobre, ela é feita por momentos difíceis, mas com reconhecimento de carinho. Sim, porque hoje eu consigo entender o que minha mãe, minhas tias, meus tios sentiam de ver a pobreza, né? E a gente nem tinha tanta noção, depois que a gente começa a ter. Hoje eu tenho. Então, esse sentimento de, tipo assim, de saber, por mais a dificuldade, o quanto Deus nos aproximava, o quanto havia de amor. Então, ver o meu primo chorando, ou qualquer outra situação assim dos meus familiares, era como se fosse nós, porque a infância foi tudo junto, né? Então, nós crescemos num ambiente difícil,
mas de qualquer maneira junto. Um sofreu pelo outro. Quando a tia faleceu, você tinha quantos anos? Quando minha tia faleceu, eu ia fazer 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos de idade. E é claro na tua memória ainda os gritos do seu primo, aquela cena da ambulância, Sim. você lembra de tudo isso, hein? Lembro de tudo isso. Depois meu primo, ele teve que morar com a minha outra tia, porque ele ficou órfão, né? Deus o levou minha tia e ele tinha apenas 15 anos, então também foi um período um pouco mais complicado ali também para ele, que também ele não poderia tomar uma vida sozinha, né? Porque ele era um menino de menor, ainda mais naquela época. Então ele também teve que morar com uma outra tia minha, que na época morava no Jardim Elite. Glória a Deus pela vida dela também. E aí, a partir dali, a gente voltamos a morar no Nova América, numa casinha de 2 cômodos, né? Quando minha mãe foi morar nessa residência no Alto Pompeia, minha mãe, ela fez um esforço muito grande, porque a casa ela era um pouco maior para poder acomodar todo mundo, né? E ali, como minha mãe também, ela tinha que sempre trabalhar para cuidar de mim e da minha irmã, que minha irmã sempre teve na história, né? Só que minha irmã sempre menor que eu, então se eu tinha de 10 a 11 anos, minha irmã ia ter 3, 4, né? Então ali na época eu lembro até hoje que tinha uma amiga da minha mãe, que chamava a Tica, mora aqui na Alvorada 10, um abraço pra Tica, que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar pra ela. Eu até chamo ela de tia, né? Porque ela cuidou bastante de nós também, né? Ela sempre acompanhou minha mãe, né? Então ela cuidava de nós, então a Tica, ela começou a morar com nós, né, para ajudar. Sim, sim. E nessa época aí, minha mãe, ela teve que pedir a conta do trabalho dela para cuidar da minha tia, porque não tinha mais condições até mesmo para comprar os equipamentos, então minha mãe, ela pediu para ser mandada embora da enfermagem, vamos dizer assim, para poder cuidar da minha tia. Então quando minha tia veio a falecer, regrediu de novo, né? Sim. Então o que aconteceu? Minha tia faleceu, mas nossa situação estava difícil de novo, mais uma vez. Então ali com 11 anos de idade, a gente voltou a morar no Nova América, em um cômodo de um quartinho ali de 2 cômodos, né? 2 cômodos, as pessoas falam, o que é? 2 cômodos é uma cozinha e um quarto, né? E um banheirinho ali. E era uma vilinha também, na rua Santa Catarina, próximo do 2º DP policial daqui de Piracicaba, hoje não é mais lá o 2º DP. E quando a gente voltou a morar ali, havia muita dificuldade ainda, e essa tia minha, a qual o meu primo foi morar, vendo a dificuldade, chamou minha mãe. Falou assim, mãe, né, na época para minha mãe, Patrícia, eu não tenho muitas condições para ajudar você, se você quiser vir ajudar a limpar minha casa, de alguma maneira, eu te abençoo. Essa tia minha, graças a Deus, ela sempre teve uma condição um pouco melhor. Glória a Deus pela vida dela. E ali minha mãe começou a trabalhar, não vou dizer faxineira, porque era minha tia e eu sei que ela tentou ajudar, mas é o que ela podia fazer. Sim, sim. Né? Devido à situação, essa tia minha também, ela sempre teve 2 filhos, né? Fernanda Pulê. Então ali ela falou, o que eu posso ajudar é dessa maneira, você me ajuda em casa e de alguma maneira eu te abençoo ali. Então ali nós começamos a morar de novo em 2 cômodos com 11 anos de idade. E ali muita dificuldade, né? Porque nessa época aí a Kelly não estava morando com nós, ela estava morando com a Vera, uma moça que cuidou dela nesse período muito bem, glória a Deus, da Vera. Mas morava eu, minha irmã e a Tica. Então morávamos num quarto, pastor. Como que era para você essa vida? Era pastor, triste? Era ali... triste? Apesar da pobreza, apesar de tudo, era triste? Ali, a minha infância, eu comecei sempre depois em Alvorada, né? Porque como eu fiquei um pouco tempo assim, aqui na casa da minha tia, algum período, e a escola minha era Eduir, então comecei a criar amizades aqui na Alvorada. Então meus finais de semana eu passava na casa da minha tia, vinha pra cá. Ali havia amor, havia dificuldade. E igual eu falei, o pastor nunca tinha coragem de pedir dinheiro para minha mãe ainda nessa época, mesmo com 11 anos de idade, eu nunca pedi dinheiro para minha mãe, eu sabia da dificuldade dela. Tudo isso com 11 anos de idade? Tudo isso com 11 anos de idade, pastor, memória. Agora, para a gente caminhar aqui, teve um período que teve um envolvimento com drogas na sua vida? Teve isso sim, mesmo? pastor. É. A minha vida... Agora eu quero que você me fale como que começou esse envolvimento com drogas
com o que aconteceu na sua vida, como que foi que começou, a que ponto você chegou e o que te fez parar. Só que tudo isso você vai saber no próximo programa Curados para Curar. Eu peço que você guarde esse momento e na quarta-feira que vem, no próximo programa, às 21 horas, você não pode perder, porque você vai saber a segunda parte deste grande bate-papo. Eu vou te falar, você não tem nem ideia o que vai acontecer. Até aqui, quero te agradecer por este programa. Vamos continuar? Topa o segundo episódio? Glória a Deus, topo sim. Então tá bom, então fique atento, porque no próximo programa nós vamos continuar firme e forte. Você vai ver o que Deus vai fazer e está fazendo na vida dele, porque talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Respire fundo, porque quarta-feira tem muito mais. Até o próximo programa, querendo Deus. Deus abençoe. Curados para Curar, no meu canal no YouTube, Pastor Ederaldo Lima.